E eu quero, antes de ler a palavra de Deus e começar a ministrá-la, agradecer em primeiro lugar a Deus, porque se não for a sua infinita graça e misericórdia, com certeza eu não estaria aqui. E quero também dizer que é um prazer estar conhecendo outros irmãos que eu não conhecia, porque a nossa família é muito grande, irmãos. Não tem quem tenha uma família maior do que o crente. E eu fico alegre quando eu vejo a igreja cheia, como está esta noite. Eu sei que os irmãos vieram aqui para adorar e para ouvir a palavra de Deus. Se eu não me engano, é o Salmo 150 que diz: seja o louvor na sua boca e a espada de 2 fios em suas mãos. O culto tem que ter louvor. O culto sem louvor não é culto. Mas tem que ter o seu horário. E a espada de 2 gumes, que é a Bíblia, essa não pode faltar. A Bíblia diz que se não tiver profecia, e ela não está falando do dom da profecia, está falando da palavra, o povo se corrompe. Agora tem uma coisa, eu vou dizer uma palavra aqui para os meus companheiros, pastores, obreiros. Nós somos solitários. Quando se canta na igreja, o cantor, a cantora, não é a crítica que eu estou fazendo. Estou dando uma palavra aqui. A igreja canta, ajuda. Não é verdade? Mas quando o pregador vai pregar, você só pode ajudar de uma maneira, orando e na hora certa, dando glória a Deus e aleluia. É assim que você pode me ajudar esta noite. Porque quando a igreja fica em silêncio, aí o pregador baixa assim a cabeça e diz: não estão gostando. É muito fácil saber quando você está gostando na igreja pentecostal da mensagem. Você perguntar, você está mandando o crente fazer isso, aquilo, o crente não é movido a controle remoto. Pablo, precisa o pastor Gilvan mandar você fazer nada. Você vai fazer pelo Espírito. Abra a sua Bíblia, quem abriu, olhe para ela. Isaías capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 21. Talvez você diga assim: mas pastor Gilvan, o tema desse congresso é mulher grande é a tua fé. Mas Deus tem coisa para falar. E Deus não fala aquilo que a gente quer ouvir. Deus fala aquilo que a gente precisa ouvir. Então eu vou ler e depois vou pedir que vocês repitam comigo. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Agora digam todos assim comigo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Isto quer dizer com firmeza, não vacilante, com firmeza. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos,
antes de nós termos o encontro com o Senhor Jesus Cristo, aquele encontro que mudou completamente a nossa vida, aquele encontro que mudou a nossa mente, mudou o nosso coração, mudou a nossa natureza, mudou o nosso caminho. Nós andávamos por caminhos tortuosos, caminhos que aos nossos olhos pareciam direito, mas eram caminhos que nos levariam tanto à morte física como à morte espiritual. Mas no dia em que Jesus entrou na nossa vida, tudo mudou. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Inclusive, Ele mudou o nosso caminho. Nós andamos pelo caminho do pecado, do vício, da maldade. Mas Jesus é aquele que veio ao mundo para mudar vidas, para mudar caminhos. E no momento em que Ele tornou-se o Salvador e Senhor da nossa vida, Ele apontou um novo e vivo caminho que nós devemos andar. A Bíblia diz na Epístola aos Hebreus que Jesus, com seu sangue, Ele abriu um novo e vivo caminho para o céu. E o texto que eu li diz que este é o caminho que nós devemos andar. E que caminho é este? Em primeiro lugar, é o caminho da fé. A fé, meus amados irmãos, é uma das menores palavras do nosso vocabulário. Contém apenas 2 letras, mas ela tem um poder extraordinário. A Bíblia, ela tem uma importância tão grande na vida de uma pessoa, principalmente crente, que o escritor aos Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero dizer a você nesta noite, eu estava ali sentado e Deus falando comigo, que existem coisas na vida do crente que, se faltarem, não vai fazer diferença. Não vai fazer com que ele fique triste, abatido, desanimado, queira desistir. Por exemplo, pode faltar na sua vida uma casa confortável, num condomínio de luxo, com um ou mais carros importados na garagem. Pode faltar um guarda-roupa cheio de roupas de grifes importantes, famosas. Pode faltar uma conta bancária cheia de reais ou de dólares. Pode faltar tudo isso, e o crente, mesmo assim, ele dando glória a Deus e aleluia, ele diz como o apóstolo São Paulo: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora escute, só não pode faltar na vida do crente é fé. O crente pode perder a saúde, pode perder o emprego, pode perder os bens, pode perder até a família, mas se ele não perder a fé, ele não perdeu nada. Porque a fé, Deus falou comigo aí onde está o pastor, meu amigo Carlos Viana, que a fé, meus amados irmãos, ela está para o crente como o motor está para o carro. O carro pode ser o mais bonito, o mais caro, pode ser importado, nacional, mas sem motor ele não sai para lugar nenhum. Assim é sem fé. Sem fé você não vai a lugar nenhum.
pelo que vemos, nós andamos pela fé. E aí você pergunta, pastor Gilvan, o que é a fé? Segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Mas ainda uma palavra da parte do escritor aos Hebreus que eu acho extraordinária, é quando ele diz assim, pela fé, os antigos alcançaram testemunha de ter agradado a Deus. E ele continua dizendo, pela fé, fecharam a boca de leões. Pela fé, aleluia, as muralhas de Jericó viraram pó. Pela fé, o mar se abriu. Pela fé, as águas saíram da rocha. Pela fé, o Jordão se abriu. Pela fé, eles entraram em Canaã. Pela fé, a igreja continua de pé. O diabo tentou de tudo para destruir a igreja. Primeiro usou os judeus invejosos, usou o Império Romano, usou a Inquisição, tem usado o comunismo, mas isso tudo passou, e os que ainda estão por aí vai passar, mas a igreja permanece, porque nós caminhamos pela fé. A fé, meus amados irmãos, vou repetir uma palavra tão pequena, mas tem um poder extraordinário. A fé, olha que coisa linda. Não vou mandar você dar glória a Deus nem aleluia, não. Se você der, é para Deus. Se não der, o problema é seu. A fé, ela é a coluna e sustentação da vida cristã. Toda obra de alvenaria que você vai fazer, seja uma casa pequena, seja uma mansão, seja uma ponte, seja um túnel, seja o que for, tem que ter. Eu sei que aqui deve ter irmãos que são mestres de obra. Tem que ter as colunas de sustentação. Esse templo aqui está em pé esse tempo todo, eu não sei quantos anos, por causa dessas colunas. Ela que faz com que ele suporte o vento, a chuva, o sol, quem sabe até um terremoto. Senão ele cairia logo. Assim é a fé. A fé faz o crente aguentar as tentações, aguentar as provações, passar por luta, por dificuldade, a fé que faz, irmãos. Eu digo esta noite algo, que você guarde isso no coração. Não existe na face da terra, irmãos, quem passe mais luta do que crente. Infelizmente tem uns pregadores aí que só pregam promessa. Aí o povo se alegra, e tem gente, tem crente que olha para o outro e diz assim, ó, Deus está falando comigo. Quando é promessa, quando é uma palavra de arroxo, de exortação, essa mensagem é a cara da irmã Maria, a cara do irmão José. É pena que eles não vieram hoje à noite, mas Deus não fala para quem não vem. Deus não fala para quem ficou em casa. Deus não fala para quem ficou assistindo os jogos da Copa do Mundo. Deus fala para você, Deus fala para mim, Deus fala para nós que estamos aqui essa noite. E crente que quer ir para o céu, ele é como massa de pastel. Quanto mais bate, mais cresce. Mas dá glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus nos corrige. E a fé é tão extraordinária. Ouça bem isso e guarde, viu? Que ela faz a pessoa ver o invisível. O invisível, ela torna as coisas abstratas em coisas concretas. Eu vou citar aqui um exemplo de um homem
chamado George Miller. Ele tem um livro, Os Heróis da Fé, e ele é um deles. George Miller, ele fundou um orfanato. E um dia, quando ele chegou para o café, aquelas crianças órfãos estavam em redor da mesa e os pratos emborcados. Aí ele procurou o comandante lá do refeitório, perguntou por que os pratos estão emborcados. Ele respondeu: é porque não tem pão. Aí ele disse: e por que as xícaras também estão emborcadas? Porque não tem café e não tem leite. Sabe o que ele fez? Ele disse: vamos agradecer pelo pão e pelo leite. Ele estava vendo o invisível. E ele começou a orar, agradecendo a Deus pelo pão que não estava ali, pelo leite. Aleluia. E quando ele estava terminando a oração, tocaram na campainha do orfanato. Aí o responsável, aí ele disse: olha, aconteceu algo que nunca tinha acontecido na minha padaria hoje. O que foi? Ele disse: aqui os padeiros, que são homens profissionais, competentes, eles erraram a quantidade de pão. E como sobrou muito pão, eu não vou jogar no lixo, eu trouxe aqui para o orfanato. Haja pão. Quando ele se retirou, tocaram na campainha outra vez. Quando a pessoa foi lá, era um leiteiro. Naquele tempo se distribuía leite, né, pelas casas, de casa em casa, né? Antigamente não era assim. Era um leiteiro da cidade. Aí ele disse: o que é que o senhor está fazendo aqui? O que eu venho fazer aqui? Ele disse: é que eu saí no meu carro hoje para distribuir leite com a freguesia, e o carro deu um prego em frente aqui ao orfanato. Eu vou dizer algo para você, aprende isso aqui. Nunca diga na sua vida que se você é crente e tem fé, nunca diga com algo que aconteceu na sua vida que foi coincidência. Deus não trabalha na esfera da coincidência. O nosso Deus trabalha na esfera da providência. E Deus providencia tudo para aquele que tem fé nele. Para quem não sabe, eu creio que alguns aqui sabem, até creio que são poucos, né, meu pastor? Mas alguns eu tenho certeza que sabem que eu fui jogador profissional de futebol. Comecei minha carreira com 17 anos. Joguei no Campinense Clube de Campina Grande, joguei no Ceará e joguei no Esporte Clube do Recife. E era um jogador famoso. Na minha posição, quem entende de futebol, eu era o melhor lateral esquerdo de todo o Nordeste do Brasil. Eu tinha o segundo maior salário de um jogador de futebol no Nordeste. Só tinha um que ganhava mais do que eu. Entreguei minha vida para Jesus. Eu não digo que aceitei Jesus, não. Eu digo que me entreguei. Quem me aceitou foi Jesus. E está na Bíblia: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós. Entreguei minha vida para Jesus. Jesus começou a trabalhar na minha vida. Quis sair, mas não deixaram. Tinha um contrato. Quando faltava um mês para terminar meu contrato com o Esporte Clube do Recife, aí a diretoria me procurou para renovar. Eu disse: eu não quero mais. Não quer mais o quê? Eu não quero mais jogar futebol. Por quê? Eu digo: porque Jesus está dizendo que eu não vou correr mais atrás de uma bola. Ele quer que eu corra atrás das almas e ganhá-las para o seu reino. Eles olharam para mim e disseram: você é louco. Eu digo: de amor por Jesus. Vou dizer mais uma coisa aqui para você, meu irmão, minha irmã. Se não sabe, aprenda. Nunca abra a sua boca para dizer: eu sou apaixonado por Jesus.
Tem até um hino aí que se canta, apaixonado por Jesus. Meus amados, como paixão é uma coisa que dá e passa. Deus não disse, eu me apaixonei pelo mundo de tal maneira. Não, a paixão é hoje, não é amanhã. A moça, o rapaz, estão apaixonados um pelo outro. Aí acaba a paixão, casam com pessoas diferentes. O que vale é o amor é eterno. Tem muito casamento de crente que se acaba porque casaram por paixão. Não é verdade? E eu disse para eles, eu estou louco de amor por Jesus. Nesse inteirinho, irmãos, faltava um mês para terminar meu contrato, chega ao Recife. Um emissário do Flamengo, eu não sei se até hoje, eu não sei se foi Jesus me provando ou o diabo me tentando. Porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Agora Deus prova. E aquele homem me procurou e disse, Ivan, eu estou atrás de você, rapaz. Já fui lá na concentração do esporte, que é onde eu morava. Ele encontrou no centro da cidade do Recife. Foi coincidência, providência. E eu digo, o que o senhor quer comigo? Ele disse, é que eu trouxe uma proposta do Flamengo irrecusável para você. Vai fazer a tua independência financeira, vai levar você para a seleção brasileira. Aí eu olhei para ele e disse, só que o senhor chegou tarde demais. Ele olhou para mim, era um húngaro, já morreu. Ele disse, como eu cheguei tarde demais, se eu sei, eu estou te acompanhando. Falta um mês para terminar teu contrato. Você renovou com o esporte? Eu disse, não. Você assinou um pré-contrato contigo? Eu disse, não. E por que eu cheguei tarde demais? Eu disse, porque Jesus chegou primeiro do que o senhor. Jesus nunca chega depois, Jesus só chega na hora certa. E agora eu não vou mais jogar em time nenhum. Fui humilhado. Voltei para minha casa lá no Campina Grande, minha mãe e minha irmã, duas viúvas sustentadas com meu salário. Quando minha mãe me viu, era uma terça-feira, o que é que você está fazendo aqui hoje? Eu disse, a senhora não tem mais um filho jogador profissional de futebol. Ela ficou branca, feito uma tapioca. Mas era uma mulher muito crente. Nós vamos viver agora de quê? Eu disse, Deus proverá. Mandei ela desarrumar minha mala e disse, eu vou para a reunião de oração, porque eu sabia que ia naquela hora. Ia naquela hora. Aqui na terra tem muitos pronto-socorro, não tem? Mas o ciclo de oração não é um pronto-socorro, é um socorro pronto. Aí eu fui, cheguei lá, irmão, tinha um número bastante grande, tinha umas 600 pessoas de joelho, ninguém me viu entrar, ninguém sabia a decisão que eu tinha tomado. Mas eu tomei a decisão, sabe por quê? Pela fé. Ninguém me prometeu emprego, ajuda. Mas eu disse, Jesus, eu vou largar tudo pela fé. E quando a gente põe a fé nele, irmão, deixa eu voltar só um pouquinho. Quando a gente põe a fé no homem, ele nos decepciona. Mas quando a gente põe a fé em Deus, ele nos surpreende. Ele faz coisas extraordinárias em nosso favor. Aí eu entrei, ninguém me viu entrar. Eu procurei um buraquinho ali, não tinha ninguém. Me ajoelhei, comecei a orar. E quando Deus tem uma palavra para a pessoa, pode ter uma multidão 10 vezes maior do que essa. Não precisa a pessoa que vai profetizar, que Deus vai ajudar, ir lá e colocar o dedo no nariz, não. O Espírito Santo que está usando o vaso é o mesmo Espírito Santo que está em você, está aí. 10 minutos mais ou menos, aí Deus toma um vaso. Porque na casa do Senhor não tem imagem de escultura. Pode olhar nessas paredes, não tem uma imagem de escultura. Mas esses bancos, essas cadeiras estão cheias de vasos. Você é vaso, você é vaso, você é vaso, você é vaso, você é vaso. E Deus toma um vaso e diz assim, meu servo. Quando ele disse meu servo, eu liguei a antena no céu. E baixinho eles falam, Senhor, que o teu servo ouve.
Aí Deus bradou e disse: meu servo, diz a tua família. Olha a preocupação da mamãe. Deus viu que as minhas mãos estarão sempre estendidas sobre ti e nunca te faltará nada. Sabe por quê? Porque eu depositei minha fé nele. São 60 anos que Deus me fez essa promessa. Nunca houve uma semana. Eu agradeço a Deus pela sua fidelidade. Deus viu a minha fé. Deus viu a minha fé. Muitos profetas de Baal disseram assim: esse aí nunca mais vai entrar num avião. Eu sou um dos homens que mais viajam nesses canecos de alumínio pelo mundo afora. E não é por conta do governo, não. É por conta daquele que é fiel para cumprir todas as suas coisas. É aquele que honra a nossa fé. De madrugada eu orei a Deus assim, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu confiei em ti, e tu não me decepcionaste. E ele não decepciona ninguém. Jesus diz: tende fé em Deus, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome recebereis. Pela fé. A fé nos leva a ver o invisível. A Bíblia diz que Moisés, já grande, já homem, ele renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó, e saiu do Egito como que vendo o invisível. Nós vemos o invisível pela fé. A fé é tão extraordinária que quem a tem ouve o inaudível. Aquilo que quem não tem fé não vê, quem não ouve, quem tem fé ouve. Eu estou pregando Bíblia, irmão, não estou aqui contando história de Trancoso, não. Você está recebendo, então eu sei que você está até chorando. Quem tem fé ouve o inaudível. Havia seca em Israel, e agora Elias se encontra com Acabe. Aleluia. E Acabe diz para ele: ó, perturbador de Israel. E ele diz: perturbador de Israel, você e sua casa. E foi orar a Deus. Foi orar, subiu no monte Carmelo, dobrou o joelho, e a Bíblia diz que ele meteu a cabeça entre os joelhos. Você já olhou assim, com a cabeça entre os joelhos? E ele começou a orar. Começou a orar e mandou o moço que andava com ele ver se tinha alguma nuvem escura, nuvem de chuva. Ele foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. E eu creio que ele dizia ali: ó, o céu está azul. Aí ele mandou ir a sétima vez. Quando ele voltou, disse: Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Irmão, um país que está sofrendo uma seca de 7 anos, o que é uma nuvem do tamanho da mão do homem? Aí sabe o que ele disse? Vai, diz a Acabe que aparelhe o seu carro, porque eu já estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Pela fé, eu digo esta noite: eu estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Não é de água, é chuva de graça, é chuva de unção, é chuva de poder. Deus está abrindo os céus esta noite sobre este lugar. Eu já ouço. Você está ouvindo ou está ouvindo? Ou você não crê? Eu creio. Pela fé eu estou ouvindo. Eu estou como aquele irmão que ele estava orando, e ele teve uma visão de várias torneiras. Aquelas torneiras abertas, torneiras pequenininhas, e no meio daquelas torneiras pequenas tinha uma bem grande. Aí ele disse assim: ó Deus, abra grande. Diga assim para Deus: abra grande.
Aba grande. Faça a sua fé agir agora. Diga: aba grande. Aba grande. Deus quer nos dar um banho da sua graça esta noite. Deus quer que nós saiamos daqui encharcados da unção do azeite. Deus quer fazer algo tremendo, mas vai depender da sua fé, mulher. Quem tem fé ouve o inaudível. Quem tem fé vence o invencível. Um dos textos lindos, todos da Bíblia, todos os textos, mas tem aqueles que a gente parece que admira mais. É aquele que está lá em 1 Samuel. Quando houve mais uma guerra entre Israel e os filisteus, que era o maior inimigo de Israel. Naquele dia levantou-se um gigante chamado Golias de Gate. E aquele gigante desafiou os exércitos de Israel. 30 dias. Nenhum guerreiro daquele experiente aceitou o desafio. Mas quando Davi chegou no acampamento, irmão, vou voltar a falar a mesma palavra. Não por coincidência, mas por providência de Deus. Foi na hora que o gigante estava arrotando valentia. Manda um soldado lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos vossos escravos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Aquele soldado sem fé ficava aquele tremendo. Aí Davi chegou lá. Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso que afronta os exércitos de Israel? Aí alguém disse ao gigante filisteu: 30 dias. Ele diz: vai, diga ao rei, fica tranquilo, rei, que o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu, e toda essa gente vai saber que há Deus em Israel. Aí Saul mandou chamar Davi. Quando Davi chegou, uma criança, ele olhou assim para Davi e disse: mas você é uma criança. Golias é guerreiro experiente, irmão. Mas a fé vale mais do que a experiência. Tu és uma criança, Golias é experiente, Golias é um campeão. Eu vou usar uma expressão minha, não está na Bíblia não. Talvez Saul disse assim: vai para casa vestir os teus cueiros. Aí Davi olhou para ele assim: ó, parece que eu estou vendo. Ei, eu estava apacentando os exércitos, as ovelhas de meu pai, e veio um leão, ó, e eu peguei o leão pela barba e matei. Veio um urso, eu matei. Assim eu vou fazer com esse filisteu. Aí Saul mandou colocar em Davi as suas armas. Trouxeram o capacete de Saul, a espada de Saul, a lança de Saul, colocaram em Davi. E a Bíblia diz que Davi quis andar e não pôde. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite aqui, olha bem para mim. Arregala os olhos e abre os seus ouvidos. Sabe por que não deu? Sabe por que a armadura de Saul não deu em Davi? Porque a armadura de um Saul rejeitado nunca vai dar num Davi ou um segundo coração de Deus. A roupagem do mundo não dá no crente. Não dá, pode ser a moda mais vistosa, a última moda, não dá no crente. Se você quer perder as bênçãos de Deus, coloque em você a vestimenta do mundo. O que infelizmente tem entrado na igreja. Eu vou dizer porque eu estou aqui como um servo. Hoje nós vemos na igreja, vemos por aí, muita gente com roupa, homem com roupa sensual. Não é só mulher não. Fui pregar numa igreja e o pastor disse assim para mim: nunca mais eu convido pastor fulano de tal. Eu disse: por que houve? Ele chegou aqui, pastor Giovanni, com a calça toda apertada. E as irmãs passaram o culto todo de cabeça baixa. Entenderam? E tão apertado. E tem mulher, tem irmão que vai cantar, vai pregar. E você fica vendo a marquinha
moda para o mundo. Mas para o crente é podre. É sensual, irmão. Eu fui pregar numa igreja lá em Manaus, no Amazonas, que eu passei o culto todo sem poder olhar para a esquerda, com a irmã sentada no primeiro banco, com as pernas cruzadas, e dava para ver o céu da boca. E tem igreja hoje que coloca uma tábua na primeira fileira de banco para impedir isso, irmãos. Ouça o que eu estou dizendo, a roupa do mundo não dá em você. Não dá, pode ser a moda que vem da Itália. Não dá. Davi quis andar e não pôde. Quis andar e não pôde. Davi tirou aquilo dele, jogou para lá, foi lá no riacho. Quantas pedras Davi pegou, vocês sabem dizer? Quantas? Mas por que Davi pegou 5 pedras com uma ele sabia que ia matar Golias? Quer saber? Diga eu quero. Porque Davi conhecia a história de Golias. Davi sabia que ele tinha 4 parentes gigantes como ele. Aí Davi pegou uma pedra daquela, colocou na funda e disse assim: essa aqui é para o gigante. E essas 4 aqui, ó, se os seus parentes se meterem a besta, cada um vai levar uma pedrada na testa. Aquelas pedras falam de reserva espiritual. Nós precisamos ter reserva espiritual para nas horas de luta, de provação, de batalha. Não está correndo para a casa de quem profetiza. Não está tentando a irmã que profetiza. Porque tem gente assim que ela não confia em Deus, não ora, aí na hora da prova vai para a casa da profetisa, para Deus profetizar. Sabe por quê? Não tem reserva espiritual. A buscar adivinhação, e tem uns que parecem uma televisão na cabeça. Quando fecha os olhos, começa a dizer: eu vi um anjo de branco, eu nunca vi esse anjo de... nunca vi um anjo de preto. Vocês já viram? Eu estou tendo uma visão, uma pomba. Como é que sabe que é uma pomba se está voando? Pode ser um pombo. Aí esses crentes neófitos, que tem lugar aí, irmão, se o pregador não disser que está tendo uma revelação, uma visão, ou profetizar, nunca mais é convidado. Nunca mais é convidado. Não é assim? Nós temos que ter reserva. Daniel, olha que coisa linda. Se você não está achando, eu estou. Se fosse promessa, hein? Daniel, quando soube que a escritura, está lá, Daniel 6. Você que lê a Bíblia sabe, soube que a escritura havia sido assinada contra ele. Ele entrou no seu quarto e a Bíblia assim, como de costume. Tenha bom costume, minha irmã. Não tenha mau costume, não, de viver de fofoca, falando mal dos outros, não. Conserve os bons costumes. Como de costume, o que era o costume de Daniel? Entrou no seu quarto e 3 vezes ao dia ele orava. Café da manhã, Daniel, oração. Almoço, oração. Jantar, oração. E a Bíblia diz que é a oração da fé. Aleluia. Cura. Calabaçando candes. Como de costume. Ele não orou 4 vezes, não saiu correndo. Porque tem crente que não ora. Tem crente que vive como aquela estrofe do hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido. Aí quando vem a luta, começa a correr de um canto para outro. Onde é que tem ciclo de oração? Onde é que tem vigília? Não tem reserva. Daniel disse: eu vou só manter o padrão. Eu vou só manter o nível. Eu não vou atrás de profetisa, eu não vou orar 10 vezes, eu vou orar 3 como eu orava.
incentivando você a dar glória a Deus, nem aleluia não. Mas se você não der um glória a Deus, um aleluia não, você não está na carne não, você está no osso. Foi o que aconteceu. Foi a noite mais tranquila que Daniel passou. Porque a sua fé estava em Deus. Ele sabia que o seu Deus era poderoso para livrar da boca dos leões. Aleluia. Aleluia. Agora deixa eu concluir esse pensamento. Querem saber por que os leões não comeram Daniel? Se vocês quiserem, eu falo. Se não quiserem, eu vou parar aqui. Querem ouvir mais? Posso falar mais um pouco? Os leões não comeram Daniel porque leão, tigre, onça não come carne assada. Leão, onça e tigre só gosta de carne crua. Se você é um crente cru, tenha cuidado, o diabo está querendo incluir. Se você é um obreiro cru, o diabo vai te engolir. Mas se você é queimado pelo fogo do Espírito Santo, leão, diabo, Satanás não vai te engolir. Ele tinha reservas espirituais. Davi tinha reserva espiritual. Quando Davi se apresentou para enfrentar o gigante, eu tenho a impressão que os soldados de Israel disseram: o gigante vai dar uma sopa, porque ele vai passar por aqui a 1000. Mas Davi, com o coração ardendo em fé, ele disse: ó gigante filisteu. Isso é lindo demais. Uma criança com uma funda e uma pedra: ó gigante filisteu, tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado, Ele hoje te entregará em minhas mãos. Eu arrancarei a tua cabeça, as aves dos céus comerão a tua carne, e toda essa gente aqui vai saber que há Deus em Israel. A fé produz milagres. Produz milagres. Vou encerrar, pastor. Vou encerrar. A fé produz milagres. A Bíblia diz que Pedro olhou para Enéas e viu que ele tinha fé para ser curado. Aí ele disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Ela opera milagres. Eu vou encerrar. Eu estava pregando em Abreu Lima. Era um trabalho das irmãs. Naquela época. Coisa linda. Lotada a igreja. Era uma manhã. Aí, uma irmã lá no último banco, ela gritou: pastor Gilvan, eu posso contar uma bênção? Eu digo: pode. Aqui é o lugar de contar mesmo. Agora, se você, minha irmã, que dirige ciclo de oração, quiser acabar com o ciclo de oração, tem a oportunidade a uma irmã ou um irmão que não tem fé. Primeira coisa que vai dizer assim: irmão, ore por mim, porque o diabo está trabalhando no meu lar. Contratou o diabo como diarista. Ele está trabalhando no teu lar, então ele é o quê? Faxineiro? Não. Ele não limpa, ele só suja. Primeira coisa, o diabo está trabalhando no meu lar. Meu marido arranjou um amante, meus filhos entraram nas drogas, estão todos desviados. E só com tudo, coisa do diabo. Aí disse: para não ficar só nas minhas palavras, eu vou cantar um hino. Aí abriu a Bíblia, pegou uma páginazinha desviada, aquela borrada, já tão estragada, com o hino que ela cantava. Era o hino que ela cantava. Sabe qual é o hino de quem não tem fé? Quer saber? Diga: eu quero. Somos fracos, tão cansados, já viajamos por uma lado, por deserto abrasador.
somos fracos. Quando entregou o microfone, a irmã virou um sorvete. As irmãs estavam chorando, não era com a presença de Deus, nem de alegria, era com dó da irmã. Aí a irmã rapidamente, a dirigente chamou outra irmã, cheia de fé, ela já veio cuspindo fogo, arrotando brasa e dizendo: sai da frente, Satanás! Senão vou passar por cima de você em nome de Jesus. Pegou o microfone e disse: irmão, a luta é grande, mas a fé me garante a vitória. Eu estou de posse de vitória. Meu marido deixou a amante, meus filhos largaram as drogas, todos estão na igreja, um canta no coral, outro toca na banda. É a vitória da fé. A fé vitoriosa, não tem Satanás, não tem demônio que derrote uma mulher de grande fé, derrota o crente. E aquela irmã veio, e eu peguei a cadeira que estava aqui, botei de lado e fiquei olhando para ela. Digo: quero mesmo ver o que ela vai lhe falar. E ela fez uma coisa, irmão, que me chamou a atenção, eu nunca esqueci disso. Ela primeiro perguntou assim: quem aqui me conhece? Levante a mão. As irmãs e os irmãos todos levantaram a mão. Diga: ela não vai mentir. A pessoa, quando quer mentir, vai mentir num lugar onde ninguém conhece. Tem pregador que sai por aí, prega numa igreja que ninguém conhece. Se entrega uma pessoa, ele chega na igreja lá onde ele se congrega, diz que foi cego. Ninguém conhece. Jesus batiza 10, ele disse que foi 100. Prega um evangelástico, não é evangelho, é evangelástico. Aí quando ela falou isso, eu digo: ela não vai mentir. E ela disse assim: irmãos, eu dirigi um circo de oração. Eu tinha 6 filhos na época. E eu deixei meus filhos aos cuidados da maiorzinha e fui para o circo de oração. Quando terminou a tardezinha, eu estou voltando para casa. Sabe o que aconteceu? Quando eu me aproximei do meu barraco, veio uma senhora correndo e disse: vá depressa, em sua casa aconteceu uma tragédia. E ela saiu correndo com aquela irmã. Quando chegou lá, arrombou a porta, ela estava arrombada a porta, ela entrou, ela disse: pastor Gilvan, o que eu vi foi a coisa mais triste da minha vida. Meus 6 filhos estavam envenenados, a espuma saindo pela boca, virando os olhos. Aí nós corremos, pegamos eles, colocamos numa caminhonete, levamos para o hospital. Chegamos lá, veio o médico de plantão, enfermeiro. Correram, pegaram eles, levaram para uma sala e eu fiquei na recepção da urgência. Passado um tempo, o médico chegou e disse: minha senhora, eu vou lhe dar 2 notícias. Uma boa e outra ruim. Vou dar logo a boa: 3 dos seus filhos estão fora de perigo. E a ruim é que os outros 3 morreram. A senhora vai para casa preparar-se para receber os 3 defuntos e receber os 3 vivos. Ela olhou para aquele homem, irmão, a fé latejando no peito. E ela disse: doutor, eu só sairei desse hospital com meus 6 filhos. Vivos! 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 O médico olhou para ela e disse: eu sei da sua situação, eu sei, a senhora está nervosa, a senhora está desesperada. Não, doutor, não estou nem desesperada e nem estou aqui querendo morrer, não, doutor. Eu estou dizendo a verdade. Aí ele disse: quem é a senhora? Aí ele olhou do pé, a cabeça, aquela irmãzinha de chinela havaiana. Quem é a senhora? Ela disse: eu sou serva do Deus vivo. Doutor, eu vim de um ciclo de oração onde o meu Deus manifestou a sua glória. Eu estou aqui fumegando. E tem uma coisa: o Senhor vai buscar meus 3 filhos vivos, leva os 3 mortos para 3 camas num qualquer lugar. Pode levar. O médico olhou para ela. Aí sabe o que é que eu digo? Sabe o que é que eu digo?
Se até o diabo recua quando ele encontra um canto de fé. O que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo. Aí o médico saiu, daqui a pouco chegou com os 3 filhos, as crianças, aí seus 3 filhos. Agora os 3 mortos estão lá no quarto, vamos comigo. Vai levar o médico na frente e ela atrás. Chegou lá e disse: é aqui. Ele abriu a porta, mandou eles entrarem. Aí quando foi entrando, ele disse: não, o senhor não. O senhor não vai entrar não. Mas eu sou o médico, mas fez o que pôde. E o meu Deus vai fazer o que o senhor não pôde. Não há Deus maior. Não há Deus. Não há Deus tão grande como nós. Aleluia! Bateu a porta na cara do médico. Quando ele olhou, cada cama tinha um filho morto. Ela disse: pastor Gilvan, os outros 3 vivos, ela botou lá no cantinho, adormeceram. Ela disse: eu dobrei meus joelhos. Orei até não aguentar mais, parecia que tinha brasas debaixo do meu joelho. Fui lá, coloquei as mãos em cima daqueles filhos gelados. Ela disse: eu me sentei na cama, orei. Fui lá, coloquei as mãos sobre eles, gelados. Aí uma voz disse assim: bota a boca no pó, porque há esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, se de joelho não resolver, sentado não resolver, em pé não resolver, bota a boca no pó que vai resolver. Ela caiu naquele chão de hospital, não quis saber se tinha algum micróbio, se tinha alguma coisa para lhe contaminar, e começou a orar. Ela disse: pastor Gilvan, de repente eu vi um clarão entrar naquele quarto, e em meio àquele clarão eu vi uma voz, aleluia, tendes fé, tendes fé. Ela pensou que era o dia que estava amanhecendo, era nada, era a glória de Deus. A oração da fé puxa a glória de Deus para a terra. E no meio daquele clarão, ela ouviu um choro. Ela olhou para os filhos vivos, pensava que eles tinham acordado, estava tudo dormindo. Quando ela virou-se, cada filho dela estava sentado na cama olhando para ela, chorando e dizendo: mamãe, 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 o que foi que houve? Mamãe, o que foi que houve, mamãe? Aí desce da cama, os 3 desceram, os 3 acordaram, aí se abraçaram, filhos e mãe, e o médico estava olhando pelo buraco da fechadura. Aí deu um pontapé na porta, entrou no quarto, se abraçou com aquela mulher, se abraçou com aquelas crianças, começou a chorar, chorou. Quando ele pôde falar, ele disse: mulher, vai para a tua casa, dá muito leite a essas crianças. Aí a irmã disse: doutor, eu não tenho dinheiro para comprar 1 litro de leite, como é que a senhora manda eu dar muito leite a meus filhos? Aí ele disse: mas com essa fé que a senhora tem, a senhora faz uma oração ao seu Deus, e ele faz uma encanação de leite, uma encanação de leite nas paredes da sua casa. Fica de pé, fica de pé. Oh, aleluia. Ela foi para casa, e não é que o médico profetizou. Quando ela chegou em casa, era vizinho trazendo copo de leite, lata de leite, xícara de leite. Milagre. A fé opera milagre. Mestre, eu preciso. Você precisa de um milagre?
está precisando de um milagre. Cante assim comigo, mestre, eu preciso. Canta, igreja, canta, igreja. Renova a minha fé. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, querendo ver meus sonhos